Olá pessoal, já faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o canal. Muitas coisas, fazendo muitas coisas, focando em muitas outras coisas, mas hoje eu achei por bem fazer um vídeo aqui. Vocês já vão ver aí que eu estou apresentando um vídeo, né? Um outro vídeo de uma outra pessoa, que é o pastor Rodrigo Silva, que é um pastor adventista. Ele, há um ano atrás, né? Ele deu essa entrevista aqui para Karina Bach num podcast e acabou ganhando bastante repercussão, né? A gente vê aqui que temos 3,8 milhões de visualizações e algumas inverdades foram ditas aqui a respeito da fé católica. Então, assim, não quero aqui desprezar o Rodrigo Silva, né, como um estudioso, como um arqueólogo, né, como um doutor que ele é, mas colocar alguns pontos aqui em que ele se equivocou, né? Quero acreditar que é equívoco mesmo e não algo enganoso, mas é difícil por conta do nível de estudo dele na área. É difícil dizer que ele se enganou, mas eu não vou emitir julgamento pessoal aqui dele, eu vou expor os fatos. Também por motivos de otimização de tempo, eu não vou comentar o vídeo todo, né? Eu selecionei alguns pedaços aqui, o vídeo está disponível na internet, vocês podem ver na íntegra depois, é um vídeo de 3 horas e 20 minutos, então realmente eu não pretendo analisá-lo inteiro. Já temos algumas análises feitas aqui por católicos no YouTube. Eu quero analisar esses pontos aqui, né? Então eu vou colocar o áudio dele e vou pausar e vou comentar, tá bom? Coisas que ele diz respeito à Igreja Católica. Basílicas, templos pagãos de Roma transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Aqui a gente já tem uma primeira imprecisão histórica, né? Então, Constantino, imperador romano, Constantino I, que ele se refere aqui, ele não promulga o catolicismo como religião estatal, né? A fé cristã como religião do governo romano, mas ele simplesmente cessa a perseguição, né? E cessa por um momento. Depois a gente vai ver que em outros momentos, depois de Constantino I, a gente ainda tem períodos de perseguição do Império Romano à Igreja, né? Então, aqui vocês vão ver daqui a pouco ele vai entrar nesse mérito. Mas quando ele fala aqui das basílicas, de fato aqui algumas propriedades de domínio pagão e algumas propriedades que haviam sido tomadas da igreja. Então aqui é muito bom deixar claro que a igreja já tinha reuniões, templos, reuniões de lugares de reunião, né, da igreja, e com a perseguição esses lugares eram tomados, essas propriedades privadas eram tomadas da igreja, aí passavam a ser do Estado romano. E aqui Constantino ele devolve algumas propriedades para a igreja. Então, quando ele menciona as basílicas, de fato, algumas basílicas eram redutos pagãos, eram templos pagãos, que a igreja se apropria um pouco mais para frente, não em Constantino, um pouco mais para frente, e transforma em lugares de culto católico, né, em templos católicos. Só que quando ele fala que Constantino tira as imagens dos ídolos romanos e coloca imagens de santos católicos no lugar, é mentira, tá, pessoal? Isso não sei o que estou dizendo, você pode pesquisar no Google. O próprio desenvolvimento da teologia, né, no que se refere à veneração de imagens, né, a veneração dos santos, já ocorria, mas não estava tão bem desenvolvida, né? Então a igreja ainda não tinha uma arquitetura bem definida, não tinha ainda artífices para fazer imagens e não era comum, né? Então você não ia ter... Os registros arqueológicos não apontam imagem de santos nessa época. Você tinha sim desenhos, iconografia, mas não havia imagens ainda como nós temos hoje, então de santos católicos. Então é impossível Constantino ter colocado imagens de santos católicos ali. E Constantino começou a mudança, e a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. Aqui é outra imprecisão, tá, pessoal? Então é de propósito, ele quer construir aqui o argumento de que a igreja romana é aquilo que denegriu, né, que degenerou a igreja católica. E a gente vê nos escritos dos pais da igreja, se você procurar Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, que é bem antes da época de Constantino, o próprio Eusébio de Cesareia, que é um historiador ali que registra esses primeiros anos da igreja, e ele registra de Constantino para trás, a gente já tem
a ideia da Igreja de Roma tendo uma proeminência, né? Então a Igreja de Roma tem proeminência por quê? Porque ela é a igreja fundada por São Pedro e São Paulo, né? Então ela é a igreja fundada pelos líderes dos apóstolos, né? Então especialmente São Pedro, né, que era sim o líder, e muitos autores protestantes concordam comigo aqui, autores sérios tipo John MacArthur, que Pedro era o líder dos apóstolos, né? Então, por ele ser o líder, a gente pode discordar aí, católicos e protestantes, os sucessores de Pedro têm a mesma autoridade que Pedro, né? A sucessão apostólica relacionada ao papado, mas que Pedro era o líder dos apóstolos, isso é fato aceito por qualquer estudioso sério aí do Novo Testamento. Então, sendo Roma o último lugar em que Pedro foi bispo, né, foi líder da igreja, ele morreu em Roma, assim como Paulo, então ali ficou sendo a sede mais importante, e é por isso que a igreja era chamada de romana. Então isso já antecede Constantino. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso está profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de, infelizmente, isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. Aqui a gente tem de novo, né, uma tentativa de mostrar que os católicos, que a Igreja Católica ela é contra a Bíblia de alguma forma, ela é contra o povo de Deus. Bom, aqui a gente está, então, ele está falando de Constantino, a gente está no ano 300 e pouco, a gente está muito antes da Reforma Protestante, muito antes da Igreja Adventista pensar em existir, né? Então aqui a gente tem a Igreja Católica. Se a Igreja Católica era perseguida por Roma, e se o argumento dele diz que Constantino deixou de perseguir a Igreja, né? Se tudo que a gente tinha aqui era a Igreja Católica até então, e quer dizer que a igreja era a única igreja cristã e ela já estava corrupta, o que foi do cristianismo então? O que sobrou nessa época do cristianismo? Então, Constantino ele chega no momento que a igreja já tem 300 e poucos anos, né? Então, por que seria Constantino que degenerou a igreja, né? Seria que a igreja até então... que igreja que a gente está falando antes de Constantino? Não era outra igreja além da Igreja Católica, né? Então ele vai falar de profecia bíblica. Profecia bíblica é um campo de interpretação absurdo, porque você pode ler uma profecia e entender de um jeito, o outro pode ler e entender do outro. Você não tem um intérprete oficial das profecias, né? Falando no nosso tempo hoje, a própria Igreja Católica não emite juízo formal sobre isso. São profecias, elas podem ser interpretadas de forma subjetiva. Então aqui ele nem vai definir quais profecias são essas, né? Então eu podia falar que a Bíblia profetiza que o Adventismo é uma seita, por exemplo, né? Só para fins de exemplo. E eu teria que provar isso, né? Mas como que eu provo? Como que alguém desprova o que eu disse, né? Se é um campo de profecia. Então o que ele está fazendo aqui são palavras ao vento que não provam nada. Felizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim... Ele assistiu o filme antes e ele dá um spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste o nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado, vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. Aqui sobre o calendário, tá, pessoal? Não vou comentar muito porque é uma questão assim, realmente não tem implicação alguma a mudança de calendário. Realmente, houveram mudanças de calendário, e daí? Né? Quando a gente relaciona com religião, o que isso importa? Né? Vamos lembrar aqui que a gente está depois de Cristo, então a gente não é judeu, a gente não tem que guardar costume judeu, datas judaicas, então realmente o calendário não importa para a gente. Né? O calendário, a mudança de calendário, né, por conta do advento do cristianismo, só demonstra a importância histórica do Cristo, do cristianismo. E é isso. Então não vou gastar tempo aqui com isso, tá? Eu vou acelerar um pouquinho. E veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. Aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Vou até voltar um pouquinho. Vamos ver o que o pastor Rodrigo Silva diz. No 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim.
aqui eu vou deixar ele terminar. Para Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses. Então vamos lá, pessoal. O argumento dele é: se você pegar qualquer Bíblia, né, do mundo, Êxodo 20, né, onde uma das listagens dos 10 mandamentos, né, ali segundo Moisés, todas as Bíblias estão iguais. Né? E aí vem o catecismo da Igreja Católica e distorce os mandamentos e modifica os mandamentos. Bom, é uma meia-verdade, né? Realmente, se você pegar qualquer versão da Bíblia séria, assim, uma tradução correta, os 10 mandamentos vão estar numa sequência, né? E se você pegar Bíblias católicas, né, traduções católicas também vão estar na mesma sequência das Bíblias protestantes, né? Isso já é um fato interessante, porque se a Igreja Católica quisesse mudar os mandamentos, obviamente ela não ia mudar só no catecismo, ela ia mudar na tradução da Bíblia também. O outro ponto importante é, nessa época de Constantino I, o cânon da Bíblia nem estava fechado ainda. Então a Igreja Católica, já sob o poder, né, suposto poder de Constantino, poderia ter mudado totalmente a Bíblia, né? E aqui o Rodrigo e a Karina nem poderiam ter certeza que a Bíblia deles, que eles usam hoje, né, que é uma tradução evangélica, mas que veio de um manuscrito, de uma tradução guardada pela Igreja Católica, eles não poderiam ter certeza que essa Bíblia é correta, tá, pessoal? Então já temos um problema de cânon bíblico aí. Mas vamos lá, sobre a mudança, sobre o ponto dele da mudança dos mandamentos. Se nós olharmos no Catecismo da Igreja Católica, ele está disponível online para vocês verem, vocês vão ver que a parte que diz dos mandamentos, ela vai ter uma tabela. Nessa tabela ela vai mostrar os mandamentos conforme exposto em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E tem uma tabela do lado, no catecismo, isso já fica muito claro, você vê que não tem intenção maligna nenhuma, porque está muito claro ali no papel, no documento da igreja, o catecismo pode encontrar em qualquer lugar, que realmente há uma mudança ali, um resumo, né, no mandamento sobre as imagens, mas para fim didático, né? Então a igreja, o catecismo é um documento didático. Então é como um professor em sala de aula tentando pegar algo complexo e tornar em algo mais simples. Simplesmente isso, é uma forma mais simples da gente guardar e decorar os mandamentos, é uma forma resumida. Mas a Bíblia Católica está com os mandamentos igual da Bíblia Protestante, tá? A própria tabela a própria tabela ali no catecismo dos mandamentos estão na ordem da Bíblia Protestante, e a do lado é uma tabela didática. Então não é que a Igreja Católica mudou os mandamentos, né? Se ela mudasse, ela não ia divulgar isso na sua Bíblia e no seu próprio catecismo, né? Então, lógico que não há dolo aí, é muito claro isso. O sumiu, o sábado foi trocado pelo domingo. O sábado foi trocado pelo domingo. Não foi, né? Se você pegar a Bíblia Católica, os mandamentos e também no catecismo, tá lá que você tem que guardar o sábado. Só que a igreja explica que, né, isso já é uma teologia, assim como a teologia dele adventista diz que temos que guardar o sábado, isso é uma interpretação da Bíblia. A interpretação católica é de que não, né? De que agora nós católicos, nós cristãos, guardamos o domingo e não o sábado. Né? Isso já estava muito descrito nos pais da igreja. Né? Não houve controvérsia histórica sobre o sábado, tá, gente? Então ele, como historiador, deveria saber disso. Se você olhar a patrística inteira, não há discussão sobre guardar o sábado. Então, para o cristão, né, nós não somos judeus, o dia santo é o domingo. Né? Então, isso é claro. Né? E a igreja não tentou mudar o mandamento sobre isso, tá? Exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria: cuidará em mudar os calendários e a lei. Daniel não está falando sobre isso, tá? E aqui tem um ônus da prova, quem diz tem que provar. Mas o profeta Daniel não está dizendo nada disso, né? Daniel viveu antes do Novo Testamento, isso nem era uma questão, ele nem está dizendo sobre isso. Essa mudança de calendário não tem nada a ver, porque a mudança é pública, não é algo secreto, né? E mudança de calendário civil não interfere na vida da igreja. Se a igreja quisesse guardar o sábado hoje, ela guardaria. A igreja que eu digo em geral, tá? Não só católicos, protestantes em geral não guardam o sábado. Isso é só a seita que o senhor Rodrigo Silva faz parte, que é o adventismo que guarda. As igrejas cristãs não guardam o sábado. Então realmente não é nada secreto, não é nenhuma revelação bombástica, é simplesmente uma doutrina da seita que ele faz parte. Aliás, a questão do sábado para o domingo no calendário, né? A gente honrar o sábado. O católico, ele, enfim, e vários, né, também denominações cristãs também
vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado? Bom, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Como eu disse, quando ele começa a falar da fé dele, é um direito dele, não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo era falar dele quando ele diz respeito à fé católica. Se tiver mais algum trecho que vocês querem que eu comente, por favor, coloquem aqui nos comentários que eu vou comentar também. Quando eu chamo a Igreja Adventista de seita, isso é um consenso até que bem amplo assim, nas denominações cristãs, é porque ela é sectarista, né? Ela acredita que realmente a salvação está ligada à guarda do sábado e ela se vê como remanescente, né? A única igreja verdadeira. Então é por isso que eu estou chamando de seita. Não é com o intuito de ofender, é simplesmente catalogando da forma correta, tá bom? Então é isso. Obrigado aí pela atenção.